2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Diz a Escritura: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós queremos nesta manhã e neste estudo, Senhor, começarmos uma breve série, Senhor, de reflexões sobre a importância da Sua palavra, da Sua Sagrada Escritura, Senhor. E nós pedimos a Sua bênção. Pedimos que o Espírito Santo venha conduzir esta série, estes estudos. Hoje, Senhor, este momento que estamos aqui para ouvir a Sua voz, aprender mais do Senhor, mas também todo o resto da série, se assim o Senhor permitir que nós possamos fazer, completar, que seja de grande proveito para a nossa alma, Senhor, de grande edificação, que o Senhor nos ensine, que o Senhor aplique a Sua palavra ao nosso coração, para que possamos então valorizar essa grande bênção que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido na Sua Escritura, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, hoje eu quero então, nesse mês de janeiro, começando hoje, eu quero iniciar com vocês a falar sobre este tema, a importância deste livro, a importância da Bíblia Sagrada que nós temos aqui, né, nas nossas mãos. E gostaria que vocês pensassem assim, que nós temos toda a Bíblia completa. Nós temos na nossa língua, nós temos nosso português, né? E nós temos, depois de 2000 anos de história da igreja, em que este livro já foi tratado, estudado, meditado por uma quantidade assim enorme, irmãos, de homens piedosos, homens e mulheres piedosos, que deixaram para nós um legado de reflexões neste livro. Nós somos assim uma geração muito privilegiada, por causa desses motivos, né? Às vezes eu acho que nós não paramos para pensar nesse dom de Deus, nessa misericórdia de Deus que nós temos. Nós temos a Bíblia completa. Houve um momento, por exemplo, pense em Davi. Nós lemos os Salmos de Davi. Davi não tinha a Bíblia completa. Pense, irmãos, num homem como Pedro, como João. Nem eles tinham a Bíblia completa, né? Claro, eles tinham já a revelação, eles eram os apóstolos, mas eu queria que vocês pensassem nisso, irmãos, nessa verdade. Pense também em homens como, por exemplo, Agostinho, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, um dos maiores teólogos da história da igreja. Ele tinha a Bíblia completa, mas ele ainda não tinha as centenas de anos, algum período já bom, mas não todo este período que nós já temos, irmãos, de estudo, de reflexão. 2000 anos já se passaram, do nascimento de Cristo, de toda aquela obra, e aqueles primeiros teólogos, não sei aqui quantos irmãos já pararam para estudar um pouco a história da igreja, mas os primeiros anos da história da igreja, os debates sobre, por exemplo, a questão da Trindade, sobre a questão de Cristo, sobre tantos assuntos ali da onde surgiram os primeiros credos, resumindo a fé da igreja, de acordo com as Sagradas Escrituras. Pense, irmãos, que aqueles homens ainda estavam ali, mesmo tendo já a Bíblia, mas ainda estavam ali tendo que
colocar aquelas doutrinas de forma mais explícita, mais clara naqueles credos, e nós já temos tudo isso hoje. Pense na época da Reforma, quando então, depois de séculos em que a igreja estava numa situação bastante decadente, cheia de heresias, quando a igreja então, durante os séculos, caiu em tradições dos homens e começou a proclamar e ensinar coisas erradas, a salvação não unicamente pela pessoa bendita de Cristo, e que ali, por exemplo, tivemos homens, os pré-reformadores, começaram a pensar nisso e a refletir sobre os erros da igreja. Os reformadores, pense em Lutero, como ele ali começou, irmãos, a meditar nisso, estudando as Escrituras, escrevendo as suas teses, proclamando, publicando as suas teses contra os erros ali da igreja, da época. E como aquele momento foi difícil, irmãos, porque eles tiveram que lutar contra muitas e muitas tradições. Mas então, através daquele movimento, nós temos hoje as confissões reformadas. Nós temos a Confissão de Westminster, nós temos o Catecismo Maior, que nós estamos estudando. Na época de Lutero não tinha, né? Nós temos hoje o Catecismo Maior, que nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos. Nós temos, irmãos, então, essas confissões que foram o resultado de uma grande luta daquela época da Reforma, século XVI, XVII, em que aqueles irmãos refletiram bastante. Refletiram em quê? Refletiram nas Escrituras. Tiveram que lutar contra tantos erros que foram disseminados ao longo dos séculos, e pela graça de Deus conseguiram retornar ao puro Evangelho das Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus, e hoje nós temos acesso a esses documentos, a esses resultados de tanta luta. Sangue foi derramado, pessoas morreram para defender a fé. Nós temos, meus irmãos, os nossos primeiros irmãos batistas, que colocaram e deixaram para nós a confissão de 1689, a primeira confissão deles, a segunda confissão. Então nós temos hoje, irmãos, e mesmo depois da Reforma, nós temos já alguns séculos em que a igreja vem refletindo, vem pensando, em que Deus tem levantado homens, como, por exemplo, Spurgeon, que deixou uma quantidade enorme de escritos para nós, de pregações, ali que ele fez, meditando nas Escrituras. Martin Lloyd Jones, já no século XX, que expôs as Escrituras pela graça de Deus, deixando para nós também tantas maravilhas, tantos livros, traduzidos no nosso português já. Irmão, por que eu estou falando isso? É porque nós temos a Bíblia completa, nós temos a Bíblia já refletida, séculos de história da igreja, o Espírito Santo trabalhando ao longo da história da igreja, trazendo para nós as reflexões nas Escrituras sobre o seu ensino, sobre a sua doutrina. Nós temos isso para nós, e nós temos a história das traduções bíblicas. Eu não sei se os irmãos já leram alguma coisa sobre isso, sobre a história das traduções, como a Bíblia foi traduzida para o nosso português, a história das diversas versões. É uma história também maravilhosa, em que a Bíblia ela foi, então, aqui, irmãos, posta nas nossas mãos, na nossa língua, e hoje nós temos uma quantidade assim enorme de versões, de traduções, independente do que se possa discutir sobre se uma é melhor do que a outra, e as falhas que naturalmente tem numa ou outra tradução, mas nós temos uma riqueza, meus irmãos, de traduções. E tudo isso é dado a nós hoje, no século XXI, né? Então, repetindo, temos a Bíblia completa, temos a história da teologia, refletindo nas Escrituras, temos a Bíblia na nossa língua. E aí eu fico pensando, e eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. Será que nós temos valorizado? Será que nós temos realmente entendido o privilégio nosso desses nossos dias, desse nosso século, de nós que estamos aqui, que podemos trazer a Bíblia nas nossas mãos, né? E olha só que coisa, hoje a Bíblia está no celular, nos aplicativos, e com tantas e tantas possibilidades. Hoje
aplicativo, por exemplo, eu sei de um aplicativo que você pode, e eu uso, inclusive esse aplicativo é muito útil, né? Você pode, por exemplo, estar ali na tradução e de repente você, deixa eu ver essa palavrinha aqui no original grego, no original hebraico. Nós temos, irmãos, assim, tantas bênçãos. Eu pergunto para você, será que nós temos valorizado essa bênção? Uma das perguntas que pode nos ajudar a responder essa pergunta é: nós lemos a Bíblia? Nós meditamos na Bíblia diariamente? Nós valorizamos o ensino sobre a Bíblia? Nós valorizamos a pregação? Nós valorizamos especialmente o dia santo, o dia do Senhor, que é um dia de pregação da Bíblia? Nós, além disso, temos procurado pautar as nossas vidas, viver a nossa vida nesse mundo de acordo com a Bíblia, de acordo com a Escritura Sagrada, de acordo com a Palavra de Deus? Nós meditamos sobre ela, nós nos deleitamos nela, nós temos prazer nela. Lembra? Nós cantamos aqui sobre o Salmo 1, e nós vimos que o salmista, no Salmo 27, meu Deus. Sim, Salmo 27, que nós lemos no iníciozinho do culto, em que o salmista, ele diz: uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Nós temos, meus irmãos, feito isso com relação às Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras é exatamente aquele meio que Deus nos deu, que Deus nos concedeu para se revelar a nós, para se mostrar a nós. E quando nós viemos aqui ao culto hoje, não foi para ouvir, eu tenho certeza que os irmãos não saíram das suas casas hoje para vir até aqui, para que eu falasse para vocês alguma coisa da minha cabeça e alguma filosofia minha, ou mesmo que você não vier aqui nem mesmo para ter uma aula, seja de que matéria for, que nós aprendemos no colégio, ou nas universidades, nos cursos superiores, em mestrado, doutorado, essas coisas. Não, vocês vieram aqui, irmãos, para ouvir a palavra. Então, a questão é, nós entendemos a importância do dom, e essa questão, ela nos ajuda a responder essa questão pessoalmente com a outra pergunta. Nós temos feito uso da Bíblia? Nós temos nos deleitado nela, meditado nela, nos apegado a ela? O meu desejo hoje aqui, irmãos, com vocês, a partir de hoje, com a graça do nosso Deus, é exatamente, irmãos, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, procurar mostrar para os irmãos o valor das Escrituras, a importância da palavra de Deus. Um desejo sincero, orando a Deus, para que Deus use esses estudos para nos despertar, para nos dar assim mais, ânimo, irmãos, para nós nos apegarmos às Escrituras. Nós não passamos um dia sem ler, sem meditar nesse livro bendito. Nós não perdemos a oportunidade de ouvir a pregação da sua palavra, a não ser que sejamos realmente impedidos por alguma coisa muito séria. O meu desejo é que essas mensagens elas venham nos despertar, meus irmãos, para que nós possamos, meditando nas Escrituras, crescer na vida, na obediência às Escrituras, viver de segunda a sábado, não somente estarmos aqui no domingo, mas depois que nós sairmos daqui, vivermos conforme a palavra de Deus, vivemos conforme as Sagradas Escrituras. E para isso, eu começo aqui com esse texto, irmãos. Eu não vou fazer uma exposição detalhada desse texto. O nosso propósito nessa série de estudo é um estudo mais temático, ou seja, estudo temático é aquele que não vai se apegar a um texto somente, como é na pregação expositiva. Nós pegamos um texto, ficamos no texto, pomos o texto. O estudo temático ele é uma visão geral, é um estudo doutrinário geral do ensino das Escrituras sobre algum tema, sobre alguma doutrina. E nós vamos tratar exatamente desse aspecto. O que é que a própria Bíblia fala da importância dela, do seu valor, e de que, portanto, nós devemos, diante da compreensão dessa importância, levarmos em consideração as Escrituras como um dom de Deus, como uma bênção de Deus
para a nossa vida. Então eu começo com esse texto, irmãos, porque ele é realmente introdutório. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos fala, ele dá um conselho a Timóteo, que é um pastor, que é um ministro do Evangelho, a que Timóteo permanecesse no que já tinha aprendido, como nós lemos no versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aí, depois de ele falar isso, ele explica melhor no versículo 15 sobre o que Timóteo tinha aprendido, afinal de contas, desde a sua meninice. Ele diz assim, que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, ou seja, veja que o apóstolo Paulo, ele liga esse aprendizado tão importante do jovem Timóteo, desde a sua meninice, que Paulo diz assim, olha, permanece, não te afasta disso, não perde isso, mas permanece. Ele liga esse aprendizado, ele explica que esse aprendizado, na verdade, é o saber as Sagradas Escrituras. E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Então, ele diz assim, olha, permanece nas Sagradas Escrituras. E ele explica o porquê que ele deve permanecer nas Sagradas Escrituras. Ele diz, as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E depois ele diz assim, a Escritura, versículo 16, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então você percebe aqui que o apóstolo Paulo, ele está colocando, meus irmãos, que a Escritura é onde Timóteo deve permanecer, no ensino da Escritura. E aí ele fala do efeito que essa Escritura ela concede, ela opera no homem que se apega a ela. Sabedoria. Sabedoria. Ela pode fazer-te sábio, mas que sabedoria é essa? Sabedoria para a salvação. E para a salvação, unicamente pela fé que há em Cristo Jesus. Ele diz então, olha, essa Escritura sagrada, esse livro sagrado, esse livro santo, ele é um livro que te dá uma sabedoria singular, uma sabedoria única, uma sabedoria, a mais importante sabedoria, e a sabedoria para a salvação, para que você possa conhecer a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Irmãos, ele está dizendo aqui, portanto, que a palavra de Deus, que a Escritura Sagrada, é o meio de Deus suficiente e podemos dizer também único para que nós conheçamos a salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus. Mas ele diz mais, irmãos. Ele diz que não somente este livro, essa palavra, essa Escritura, ela nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, mas ela também nos faz conhecer, observe bem, toda boa obra. Toda boa obra. Todo aquele tipo de viver, de prática, de falar, de pensar, enfim, que nós podemos definir como uma boa obra. Uma obra boa. Uma obra que não é má, que não é iníqua, que não é errada, mas muito ao contrário, uma obra boa, uma obra santa, uma obra justa, uma obra que vem de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Paulo está dizendo aqui é que nós podemos conhecer toda a vontade de Deus, o propósito de Deus, tudo que Deus quer. Aquela pergunta que as pessoas fazem, o que Deus quer que eu faça? Paulo está dizendo aqui que toda boa obra está nas Sagradas Escrituras. E ele diz assim,
que o homem de Deus seja perfeito, para que o homem de Deus seja perfeito, versículo 17, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então ele fala, este livro, ele opera a fé, ele opera, vamos dizer assim, o conhecimento, a sabedoria, para que a pessoa possa então ser salva. Mas ele opera também, meus irmãos, o conhecimento de toda a boa obra. E aqui nós podemos entender, por esse contexto aqui, nós podemos entender, meus irmãos, que este homem, veja que ele diz aqui, homem de Deus, quando ele fala assim no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ele está colocando a questão de que este conhecimento salvífico que vem da parte do Senhor, ele operará nesse homem de Deus a boa obra. O ponto que eu quero deixar para vocês aqui é que esta boa obra, ela não vem desligada da salvação. Ela não vem simplesmente assim, não é que Paulo está dizendo aqui, que simplesmente qualquer pessoa, ao ler a Bíblia, já possa começar a praticar boas obras, mas que estas boas obras, elas estão ligadas exatamente, irmãos, à questão da salvação. Isto é, você só vai praticar as boas obras se você tiver a bênção da salvação. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a Escritura nos faz sábios, nos leva ao conhecimento da salvação unicamente no Senhor Jesus Cristo. E dentro desse conhecimento da salvação em Cristo Jesus, ela nos faz pessoas que então pratiquem a vontade de Deus, que façam a vontade de Deus, que pratiquem a boa obra. Mas outra coisa que Paulo fala aqui, e ela está no versículo 17, é sobre a origem desse livro, o autor desse livro. Ele diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada. Por isso que então ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aqui nós precisamos entender que este livro, ele não somente ele opera, o que Paulo está dizendo aqui é que não somente este livro opera a salvação, nos concede então conhecimento dessa salvação, e dentro dessa salvação ele nos leva a boas obras, mas ele está dizendo que este livro só pode fazer isso porque não é um livro comum. Existem muitos e muitos livros na humanidade escritos, mas este livro, meus irmãos, ele é diferente de todos os outros. Eu não sei quantos livros já foram escritos no mundo. Eu não sei se alguém já chegou a contar precisamente, né? Eu acho uma tarefa impossível. Mas uma coisa, meus irmãos, nós podemos dizer: a Escritura é única, porque ela não é um livro humano, ela é um livro divino. Ela é um livro que foi inspirado por Deus. Essa palavra aqui, divinamente inspirada, ela foi soprada por Deus. Deus deu a palavra. Deus concedeu a palavra. Ela foi dada por Deus, foi soprada por Deus. Ela é inspirada, ela é divinamente inspirada. Ou seja, esse livro que nós temos nas nossas mãos é sobrenatural. É um livro diferente, não é um livro que foi escrito meramente, irmãos, como os outros livros são escritos. Escritos assim, alguém resolve escrever, falar de um assunto, seja sério, seja uma grande bobagem, mas resolve falar sobre o assunto e escreve capítulos, escreve então páginas e páginas, completa o seu livro, porque decidiu falar sobre um assunto, é um ser humano. E ele diz assim, eu sou autor desse livro. Não, meus irmãos, a Bíblia, então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que este livro que nós temos nas nossas mãos, ele é um livro de Deus. Cada palavra, cada expressão,
Tudo que está registrado aqui foi registrado por Deus, foi dado por Deus, foi soprado por Deus. É palavra de Deus. E é por isso, porque é palavra de Deus, que ela pode nos tornar sábios. Essa sabedoria, então, sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E dentro dessa salvação pela fé em Cristo Jesus, nos fazer pessoas que pratiquem as boas obras, que seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Fora isso, irmãos, então, o que Paulo está querendo dizer aqui, portanto, é que eu queria que vocês pensassem agora comigo nesse ponto, nesse aspecto. Se nós não tivéssemos a Bíblia, nós não teríamos conhecimento da salvação pela fé em Cristo Jesus. Se nós não tivéssemos a Bíblia, nós não saberíamos nada sobre as boas obras que Deus quer que nós pratiquemos dentro dessa salvação. Se nós não tivéssemos a Bíblia, nós ficaríamos com todos os livros meramente humanos, com todo o conhecimento natural dos homens. E aqui eu quero fazer uma diferença, vou usar esse termo aqui, entre o que é natural e entre o que é milagroso. Então, se nós não tivéssemos a Bíblia, nós teríamos os livros humanos. Nós teríamos o conhecimento humano natural, normal. Nós sabemos que isso também vem de Deus, mas é alguma coisa que é da natureza do homem. O homem, por exemplo, você coloca uma criança e um animalzinho, né? E você sabe que a criança, ela tem dom da razão e ela vai se desenvolver muito mais do que aquele animalzinho ali. Vamos dizer, é uma criancinha e tem também um filhotinho ali. Então, o filhotinho de um animalzinho qualquer, ele não terá o desenvolvimento natural de uma criança que vai desenvolver a sua mente, o seu raciocínio, sua capacidade de aprendizado, vai aprender a falar, raciocinar, se comunicar, que aquele animal não pode. Então, isso é natural. E todo o conhecimento humano, a filosofia, as ciências, todo esse conhecimento humano vem disso, que é um dom de Deus também, é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus, mas é o normal. Nós teríamos apenas esse conhecimento natural, esse conhecimento normal das ciências, da filosofia, da história e assim por diante, mas nós não teríamos esse livro sobrenatural, esse dom de Deus, essa obra miraculosa de Deus, esse sopro de Deus, nós não teríamos isso. E o que Paulo está querendo dizer aqui, portanto, é que se podemos chegar e pensar assim, se não tivéssemos esse livro que nos dá a salvação, que nos faz sábios, não é que o livro salva, mas ele nos faz sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se nós não tivéssemos, nós não teríamos conhecimento dessa salvação, nós não seríamos salvos e nós não praticaríamos boas obras. Nós praticaríamos apenas, ficaríamos nas más obras e nos perderíamos. Então eu queria que vocês pensassem nisso. Que todo o conhecimento que nós temos, é isso que Paulo está dizendo, de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento da salvação em Cristo Jesus, todo esse conhecimento nós temos das Escrituras, meus irmãos. Nós temos deste livro aqui, este livro que nós temos na nossa mão, é o livro que nos faz sábios, é a palavra que nos faz sábios para a salvação que há em Cristo Jesus. E é a palavra também, desde que nós cremos em Cristo Jesus, que vai orientar a nossa vida, que vai mostrar o que Deus quer para a nossa vida, as boas obras para a nossa vida. Então, esse dom, essa bênção que Deus nos dá, que Deus nos concede. Mas eu quero avançar um pouquinho mais nesta manhã. Porque, além do que Paulo está falando aqui, que este é o livro que nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus e que nos ensina a boa obra de Deus, e que esse livro vem de Deus, que esse livro é um sopro de Deus, é a palavra de Deus, é um milagre de Deus, é diferente de todos os livros, mas ele coloca isso num contexto maior. Porque eu disse para os irmãos assim, que
Se Deus não desse a Bíblia, nós não saberíamos, nós não teríamos o conhecimento da salvação nem das boas obras, dentro de uma vida já de salvo. Mas além de nós não termos conhecimento destas coisas, tem uma outra operação, meus irmãos, acontecendo no mundo. E esta outra operação é o que Paulo fala um pouquinho antes. Vamos ler, irmãos. Vamos ler desde o início do capítulo? Bora ler? Olha só o que ele diz no início do capítulo. Eu não vou, como eu disse, não vou fazer exposição, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque este número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Tu, porém, vocês percebem o contexto desses homens que enganam, que se afundam na mentira, que resistem à verdade, né? E que vão espalhando mentiras. E ele então agora fala para Timóteo, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora, olha o que ele fala no versículo 13, que é o versículo anterior ao do 14 que nós lemos hoje. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então, observem, irmãos, que eu quero chamar a atenção disso. Como eu te falei, não estou fazendo uma exposição de texto, mas eu quero que nós percebamos assim, pela simples leitura das Escrituras, na nossa própria tradução, o que é que nós percebemos aqui? É que Paulo está dizendo que a Escritura, ela é dada, mas ela é dada a Timóteo, que é um rapaz que está inserido num contexto de mentira, de engano, e que Paulo está dizendo para ele assim: permanece no que tens aprendido de mim. Paulo, quem é Paulo? O que Paulo diz aqui no versículo 10? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Quando Paulo fala isso aqui, Paulo não está chamando atenção para si, mas ele está falando de si como um apóstolo de Cristo. Paulo começa suas cartas dizendo, por exemplo, Romanos, Efésios, Gálatas, por exemplo, ele defende o apostolado dele. E o que é um apóstolo? Um apóstolo no Novo Testamento foram aqueles homens que receberam a revelação direta de Cristo, chamados por Cristo, e que são testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, como Paulo foi, que viu Cristo ressurreto. Então, não são homens, não é qualquer tipo de homem, mas é um homem com um chamado especial, chamado do próprio Cristo para receber a revelação. Que, deixa eu falar agora para vocês, quando o texto diz que a palavra ela é soprada, ela é inspirada, ela é
exatamente dada a estes homens que vão escrever a palavra e vão registrar então a palavra de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele deve ouvir o apóstolo, a doutrina, o modo de viver, a fé, o exemplo dele. Ele está dizendo para Timóteo: permanece nisso, porque isso é de Deus, porque isso vem da verdade. Ele diz, no versículo 12, também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, a tentação é grande, meu irmão, mas permanece. Tentação do quê? A tentação do engano, da mentira, do desvio, da falsa doutrina, dos enganos dos homens, mas permanece na Sagrada Escritura. O que é que eu quero dizer para vocês, irmãos? Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu disse assim para vocês, que se nós não tivéssemos as Escrituras, nós não teríamos o conhecimento da salvação e nem a vida, sobre a vida que Deus quer que nós vivamos como salvos nas boas obras depois de salvos. Isso é verdade, mas isso não é a verdade total, porque isso já seria algo assim para nós meditarmos e percebermos a importância da Sagrada Escritura, mas tem algo seria pior do que simplesmente não conhecer. Tá? Vou tentar ilustrar isso aqui da seguinte maneira, irmãos. Vamos colocar assim. Tem uma pessoa doente. A pessoa está muito doente. E tem um médico, um cientista, vamos colocar assim, que descobriu uma cura daquela doença. E essa pessoa, para que ela seja salva, o que tem que acontecer com ela? Ela tem que conhecer aquele médico e aquele tratamento. Não é assim? Tem que conhecer. Se ela não conhecer, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Não vai ser salva. Isso é um ponto. Mas vamos dizer que no meio do caminho essa pessoa, além de não conhecer, já é uma tragédia para ela, né? Ela não conhecer a salvação, mas no meio do caminho ela encontra um charlatão, um falso médico, que diz para ela assim: eu tenho a cura da tua doença, eu sei de um tratamento que vai te curar. E ela então acredita nesse falso médico e usa aquele falso remédio. Me digam, irmãos, uma coisa, e que aquele remédio, vamos colocar ainda assim um agravante, na verdade, além de não curá-la, vai lhe debilitar mais ainda. Eu fico pensando, não é remédio, né? É como se fosse um veneno. Vai lhe debilitar mais ainda e vai apressar a sua morte e vai lhe deixar ainda mais fraca, mais debilitada e vai tirar toda a sua força vital ainda que ela ainda tem para resistir à doença, até de maneira natural. E finalmente ela vai morrer mais rápido e de forma mais dolorosa. Eu quero perguntar para vocês, qual é a situação pior? É daquele que não sabe o tratamento, ou daquele que, além de não saber, está sendo tratado com algo que... Tratado não, está sendo enganado por um falso tratamento e está morrendo mais rápido. Qual é o pior? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O pior, irmãos, é daquele que, além de não conhecer a salvação, está sendo enganado por um falso salvador, por falsos tratamentos. Então é isso que nós temos na humanidade. Deixa eu colocar para vocês bem claramente qual é o ensino da Escritura. O ensino da Escritura é o seguinte: nós só temos uma maneira de conhecer a salvação, pela palavra. Não tem outra. Ciência, filosofia, tudo isso é muito bom, tem a sua utilidade, conhecimento natural dos homens, mas não adianta, não chega à salvação. Mas não é só isso. Nós temos no mundo, irmãos, uma quantidade assim incontável de charlatões, de enganadores, de mentirosos, que estão espalhando essas mentiras, essas falsas curas,
estão matando mais rápido as pessoas. O Senhor Jesus Cristo diz: entre pela porta estreita. Lembra lá no Sermão da Montanha? Entre pela porta estreita. Por quê? Porque existe uma porta larga. Apertado é o caminho que conduz à salvação. A porta é estreita, o caminho é estreito. Volte a sua Bíblia lá para Mateus 7. Então, ele diz assim, irmãos: no capítulo 7, no versículo 13. Entrai, Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É interessante, não é isso que ele fala, mas ele fala mais alguma coisa no versículo 15. Ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Por que vocês acham que Jesus colocou esse alerta? O Espírito Santo registrou aqui esse alerta, dizendo assim: olha, entrem pela porta estreita. Existe uma porta larga, existe uma porta espaçosa. E essa porta espaçosa conduz aonde? À perdição. Então procurem a porta estreita e entrem na porta estreita. Por que Jesus coloca pertinho daqui que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas? Porque de onde são os falsos profetas, meus irmãos? Da porta larga. Os falsos profetas, eles estão lá na porta larga, no caminho largo, dizendo assim: este é o caminho da salvação. Eles estão enganando as pessoas, se fazendo de ovelhas, às vezes ovelhas de Cristo, mas por dentro são lobos devoradores, que estão matando, que estão destruindo, tirando as carnes, né? Então como é que eles vão fazer isso? Literalmente, eles vão comer as pessoas? Não. Jesus está falando aqui de uma linguagem figurada. Jesus está falando aqui de realidades espirituais. Jesus está dizendo assim: olha, existem profetas falsos que estão desviando vocês da porta estreita, que estão escondendo a porta estreita de vocês, e estão dizendo assim: permaneçam no caminho largo, que vocês vão encontrar a salvação. Mas, no entanto, é engano, é mentira. Então, irmãos, nós temos duas batalhas, pelo que a palavra de Deus nos diz, cada ser humano nessa vida. E eu queria, já indo para os nossos finalmente hoje, nessa primeira mensagem, né? Mas nós temos duas batalhas nesta vida. E encontrarmos a verdade, a batalha pela verdade. Cada um de nós está numa batalha. A batalha de buscar a porta estreita, de buscar a verdade espiritual. Mas vocês pensam que essa é a única batalha? Não, tem uma outra batalha, que é resistir à porta larga, que é resistir ao engano dos falsos profetas. Então, se Deus não nos tivesse dado a palavra, já seria terrível, porque nós não encontraríamos a salvação. Não tem como por nós mesmos. É isso que a Escritura vai mostrar. Mas tem um outro problema. É que além de nós não encontrarmos, nós temos os falsos profetas
nós temos os enganos, nós temos as mentiras à nossa disposição, irmãos. E essas mentiras, elas prometem salvação também. Elas prometem paz, elas prometem uma vida satisfatória. Então, nós temos duas batalhas: é encontrar a verdade, e a segunda batalha é resistir à mentira. E eu queria, então, ler com vocês para a gente encerrar, Salmo 119, que diz assim para nós: versículo 1, né? Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, eu queria encerrar dizendo para vocês o seguinte: a não ser que a palavra do Senhor nos seja dada, a não ser que ela seja posta no nosso coração, a não ser que a sua mensagem seja incutida em nós, nós estamos em maus lençóis, em péssimos lençóis. O que eu quero dizer para vocês é que nesse mundo que nós vivemos, eu quero ilustrar como uma caverna, ou como uma noite muito escura. Muito escura. Este é o mundo que nós vivemos. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse: os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Então, esse mundo é como uma noite muito escura, em que todos os seres humanos estão tateando, andando cegamente, tropeçando e caindo. Mas isso não é só a última coisa. Esse mundo é um mundo onde cegos querem nos guiar. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse: são cegos guiando cegos. Então é um mundo que é uma noite escura, mas onde supostas luzes se apresentam para nós, dizendo assim: eu vou guiar vocês. Então é um mundo onde nós não encontramos nenhuma luz, mas muitas falsas luzes. Este é o mundo. Eu queria que vocês guardassem isso nessa manhã. O mundo é uma noite escura, sem nenhuma luz, cheio de falsas luzes. Esse é o nosso mundo, meus irmãos. E é nesse mundo que vem a Escritura, que vem a palavra do Senhor, que vem esse dom, essa bênção. É por isso que o salmista vai dizer, Salmo 119, mais adiante: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso que ele diz: bem-aventurados são esses que ouvem a palavra, que têm a palavra no coração. Como pode guardar o jovem por o seu caminho? Observando a tua palavra. Então, eu queria dizer para os irmãos que esta luz é luz por causa exatamente do que o apóstolo Paulo diz. Ela é luz por causa
de apresentar aquele que é a luz, Cristo Jesus. O centro da Bíblia, a mensagem da Bíblia é Cristo. Por isso que Paulo diz, ela nos faz sábios para a salvação verdadeira, que está somente pela fé em Cristo. Não é? Então, veja que coisa maravilhosa, veja que dádiva. Num mundo que é uma noite escura, sem nenhuma luz, cheia de falsas luzes, brilha a luz. Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, eu quero encerrar com essa palavra de consolação. Essa palavra de consolo. Ele é a luz. Mas essa luz chega a nós. Das Sagradas Escrituras. A palavra dele. A palavra de Cristo. Ela é que nos torna sábios para a salvação. Hoje à noite, eu quero avançar então nas nossas reflexões sobre este assunto, meus irmãos. Mas eu quero deixar as coisas aqui com uma aplicação, com um pensamento, que vocês saírem daqui pensando nisso. Vocês começaram já a entender a importância da Bíblia? Desta noite escura que nós vivemos nesse mundo? Em que não existe luzes, mas existem falsas luzes? Vocês estão entendendo como nós temos que dar valor? Eu comecei dizendo assim, né? Nós temos a Bíblia na nossa língua, completa, e com uma longa história de tradição teológica. Que nós temos que dar valor a esse dom de Deus, a essa bênção de Deus, a sua palavra que foi dada a nós. Aqui está, meus irmãos, a sua importância, só para nós começarmos já a pensar. E hoje à noite, com a graça de Deus, nós vamos avançar neste assunto. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude, que Deus nos guie nesses estudos, irmãos, e nos fortaleça. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, nesta manhã, Senhor, começar a meditar neste assunto tão maravilhoso, tão importante, Senhor, nosso Deus, que é meditarmos, tratarmos da importância da Bíblia Sagrada para a nossa alma, para as nossas vidas, Senhor nosso Deus. E queremos pedir pelo Espírito Santo, Deus, abençoe estes estudos. Começamos hoje, Senhor, a primeira caminhada, o primeiro passo, vamos dizer assim, Senhor, e que os próximos estudos o Senhor nos abençoe, nos guie, nos dirija, nos oriente pelo Espírito eterno, Espírito da verdade, e aplique esses ensinos na nossa alma e nos faça, Senhor, a partir desses estudos, Deus, darmos mais valor à sua palavra, a nos apegarmos a ela, Senhor, a meditarmos nela. Pela obra da sua graça, nós oramos assim, em nome de Jesus. Seja glorificado, seja louvado, seja honrado, Senhor, o seu santo nome. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém.